371, essa é a atividade do módulo, a última prova, né? 38. Hoje, a data de hoje é dia 13 de 8 de 2021. Sou estudante de Engenharia Civil do terceiro ano e esse é o trabalho sobre argamassa. Nesse trabalho, eu tenho o intuito de apresentar qual que é a definição da argamassa, a fabricação dela, né? Os tipos de argamassa, a classificação, as propriedades da argamassa. Então, tudo basicamente da argamassa. Vou falar nesse trabalho que está considerado como prova. Vamos falar um pouco sobre a definição da argamassa. A argamassa é uma mistura homogênica de agregados miúdos, geralmente areia, aglomerantes inorgânicos e água, contendo ou não aditivos ou adições, com propriedades e aderências e endurecimento, podendo ser dosada em obra ou instalações próprias. É usada sobretudo no assentamento ou revestimento de alvenarias. São empregadas com as seguintes finalidades: assentamento de tijolos e blocos, azulejos, ladrinhos e cerâmica, impermeabilização de superfícies, regularização de superfícies, preenche buracos, nivelar e prumar, realizar acabamentos, liso, áspero, rugoso, texturados à superfície. Aqui eu tenho uma imagem da definição da argamassa. A argamassa, como eu falei, é aquela mistura ali de agregados de geralmente areia. Então ela é usada para assentar revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pisos, usado para fabricação de reboco. Consigo tijolizar a argamassa no concreto, consigo fazer uma mistura dela. Então a argamassa é uma ferramenta que tem 1001 utilidades hoje em dia no mercado. Eu trabalho com a construção civil e a gente tem o uso da argamassa diariamente. O único material, o único insumo que não pode faltar de jeito nenhum em nossa obra é a argamassa. Bom, falar um pouco sobre o histórico dela, né? Acredita-se que a argamassa surgiu na Pérsia Antiga, onde usava-se alvenaria de tijolos secos ao sol, com assentamento de argamassa de cal. Seu sistema construtivo ocorreu em Roma. A argamassa ocorreu nos anos 60, em função da necessidade de racionalizar o processo de assentamento de revestimentos cerâmicos. Então, lá nos anos 60 já teve essa necessidade, né, de assentar os revestimentos, né, em certas paredes. Então, eles não tinham um meio próprio para usar esse insumo, para poder usar com essa finalidade, né? Não tinha, então essa argamassa surgiu lá nos anos de 80, né? Então, um pouco do histórico dela. Falar um pouco sobre a classificação da argamassa. Existem 4 tipos de argamassas. Colante, disponíveis no mercado atualmente. Existem 4 tipos de argamassa. Colantes, disponíveis no mercado atualmente e são denominados como AC1, AC2, AC3 e AC3E. Cada tipo de argamassa servirá para um determinado serviço e a escolha do melhor tipo a ser utilizado influenciará no desempenho e na qualidade. Então, como pode ver, a gente tem vários tipos de argamassa, né, que vai da AC1 a AC3E, e cada uma delas tem uma definição própria, né, uma definição para um certo meio. A argamassa C1 é bom para revestimento cerâmico, a argamassa 2 é bom para tijolos, a argamassa 3 é bom para reboco, tampar buracos. A argamassa AC3E ela é um aglomerado de todas as argamassas. Então aqui eu tenho basicamente quais tipos de cada uma que é desenvolvida, né? Cada uma tem a sua serventia, né? Como pode ver ali, cada tipo de argamassa servirá para um determinado serviço e a escolha do melhor tipo a ser utilizado influenciará no desempenho e na qualidade. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre cada uma das argamassas, né? Falar da argamassa AC1. A argamassa AC1 é comumente utilizada para o assentamento de revestimentos e pisos cerâmicos em ambientes externos, podendo ser utilizada tanto em áreas secas como áreas molhadas, como banheiros e cozinha. Então a AC1 é utilizada na parte interna da casa, né? Na parte interna da moradia, onde pode ser utilizado em ambientes
ambientes secos, né? Ambientes secos e molhados. Então pode ser colocado em quarto, sala, cozinha e também em banheiros, onde pode pegar umidade, que ela não tem problema de não vai implicar nada a umidade nessa argamassa. Essa é a AC1. Argamassa AC2. Ó, a argamassa AC2 pode ser utilizada tanto em ambientes internos, parte dentro de casa, quanto em ambientes externos, a parte externa da casa. As propriedades da argamassa AC2 permitem ao uso em áreas externas, pois tem a capacidade de absorver a variação de temperatura, umidade e ação do vento dos revestimentos cerâmicos e de pisos. Deste modo, a AC2 pode ser utilizada para revestimentos externos de paredes e fachadas, pisos em áreas externas, assentamentos de revestimentos de piscinas, de água fria e pisos cerâmicos, industriais ou de área pública. Então aqui a AC2 ela pode ser usada tanto internamente quanto externamente, né? Na parte de piscinas, pode ser usada também muito para assentamento de pastilhas, porém o qual eu uso na obra que eu estou, nós utilizamos o outro tipo de argamassa, que é a C3. Mas aqui ela também serve principalmente para isso, porque é uso externo, né? Aqui o sol pode queimar com facilidade nela, que não vai ter nenhum perigo, não vai ter nenhuma remoção, não vai implicar nada sobre a produtividade da argamassa. Então a C2 pode ser usado na pastilhas, em calçadas, em piscinas. Então aqui ela é um meio basicamente na parte externa. A AC3, na qual nós utilizamos, né? E mais utilizada principalmente em maioria das construções. Ó, a argamassa C3 é a mais aderente dentre os 3 tipos de argamassa, ó, viu? Então ela é utilizada basicamente em tudo. Ó. Por isso, a C3 é indicada para assentamento de revestimentos cerâmicos em fachadas, onde o risco de acidentes por queda de peças é maior. Assentamento de revestimentos em piscinas de água quente e sauna, para assentamento de revestimentos de placas grandes, maiores que 60 por 60. Essa aqui ó, de placas grandes é aqueles que pode ser aplicado o porcelanato de 1 por 1, no qual nós também utilizamos em nossa obra. Então essa 3 ela é a mais indicada dentre todas as argamassas, porque ela tem uma maior qualidade, uma maior resistência, não tem problema de o material cair, de revestimentos cerâmicos em fachadas, o risco de acidente por queda das peças é maior. Então aqui ela é basicamente a ideal. AC3E, a AC3 com um aditivo, algo a mais, né? AC3E é uma argamassa colante industrializada, do tipo 1, 2 e 3, com tempo em aberto e estendido, ou seja, com maior tempo de cura. Então ela leva um grande tempo para que ela possa ser finalizada. E ela é uma grande mistura da AC1, AC2 e AC3. Então, vimos aqui até agora que as argamassas têm variação. AC1 uso interno, AC2 uso externo, AC3 um grande compacto, uma grande qualidade, e a AC3E é a junção de todas as argamassas, né? Até aqui nós vimos então que elas são classificadas em 4 tipos de argamassa. Argamassa de assentamento e revestimento. A argamassa de assentamento é o componente que faz a ligação entre os tijolos ou blocos de alvenaria de vedação. Normalmente é composta por cimento, cal, areia e água, em proporção definida de acordo com o local de aplicação. A argamassa pode ser dosada em obra ou industrializada. O projetista deve avaliar o custo-benefício das opções para escolher. A decisão deve ser feita no projeto arquitetônico, indicado no memorial descritivo. A definição do traço de argamassa para assentar tijolos depende principalmente de sua função e local de aplicação. O traço para argamassa de assentamento será diferente do traço da argamassa de revestimento e da argamassa de assentamento de revestimento. Então aqui ela pode diferenciar, né? Argamassa de revestimento e de assentamento de revestimento. Então a gente pode optar também por fabricar essa argamassa no canteiro de obras, mas basicamente não é o ideal, né? Porque ela não tem todos os aditivos que ela pode conter. Ela pode ser usada na mesma função, mas com uma maior qualidade, uma maior segurança. É indicado o uso da argamassa adequada, certo? Para cada especificidade da obra. Falar um pouco agora das propriedades da
trabalhidade. Uma argamassa tem boa trabalhidade quando adere bem na colher de pedreiro, desliza sem dificuldade e adere bem nas superfícies verticais das paredes. Deve permanecer plásticas pelo tempo necessário para os ajustes de alinhamento para o nível das unidades. A norma da NBR, a norma brasileira, número 13.276 de 2005, padronizou a trabalhidade de argamassa através do ensaio de consistência, que é a NBR 8.798, por blocos vazados de concreto, que mede o diâmetro do espalhamento da argamassa de um cone. Então a norma da NBR ela padronizou a trabalhidade dela, né, com um ensaio feito que mede o diâmetro da argamassa de um cone. Então ela tem essa norma que especifica para melhor aderência, melhor qualidade da argamassa. Consistência e plasticidade. O índice de consistência da argamassa corresponde à média das três medidas de diâmetro, expressa em milímetros e arredondada ao número inteiro mais próximo. Nota: o índice de consistência ideal compreende um nível de 165 a 170 milímetros, né? Que é a consistência ideal da argamassa, né? que ela pode sofrer. A cal hidratada é um material aglomerante que confere mais plasticidade e trabalhidade às argamassas. Em argamassa de assentamento e revestimento de alvenarias, ela aumenta o poder de retenção de água de argamassa, evitando o destacamento entre argamassas e os componentes da alvenaria. Então, aqui está bem onde especificado a consistência dela, né, e também a plasticidade, que a plasticidade é a cal hidratada, que ela tinha mais plasticidade e a trabalhidade das argamassas, né, que é o aditivo que vai na argamassa. Retenção da água que a argamassa pode sofrer. Retenção de água é uma propriedade que está relacionada à capacidade da argamassa fresca manter sua trabalhabilidade quando sujeita a solicitações que provocam perda da água de amassamento, seja por evaporação, seja pela absorção de água de base 14. Esta propriedade, além de interferir no comportamento da argamassa no estado fresco, também afeta as propriedades da argamassa. Então, aqui ele está explicando que a boa retenção que a propriedade está relacionada, né, da argamassa fresca, quando ela está quando ela está em trabalhidade, né? Então ela está sujeita que provocam perda da água no amassamento da argamassa. E por último, vou falar um pouco da retração. As trincas e fissuras de retração da argamassa são muito comuns em edificações. A retração nada mais é do que o processo de redução de volume que ocorre na massa de concreto devido à perda de água excedente da mistura pelo processo de evaporação. O uso excessivo de água na preparação de produtos à base de cimento é muito comum nos canteiros de obra, para aumentar a trabalhidade dos elementos. As fissuras de retração da argamassa podem ser de várias causas, tais como retração plástica, retração por secagem, retração química, retração autogênia e retração térmica. Então aqui ela pode sofrer um tipo de retração por vários fatores, né? Tanto ele que é a plasticidade dela, a secagem dela não teve um tempo ideal pela secagem, retração química que pode ser nos aditivos da argamassa, que não teve uma boa qualidade, retração autogênica e retração térmica, que aqui é onde fica na parte externa da construção, que pode sofrer uma retração térmica por conta do sol, né? Por conta do ambiente que está, né? Então é basicamente isso. Pode sofrer alguns tipos de trinca. Bom, sobre a aderência.